Capítulo 63 – A importância dos tatus. O professor Vastor foi fiel à sua palavra, levou-os à unidade de terapia intensiva, UTI, do hospital e pediu-lhes alternadamente que diagnosticassem a natureza da condição dos pacientes. Vastor anotava suas respostas para confrontá-las com os gráficos. Ele não teve permissão para dar a eles pontuações no primeiro dia, mas não hesitou em repreender duramente aqueles que perderam algum detalhe, humilhando-os na frente da classe. Devido à natureza da tarefa, a turma foi dividida em 2 grupos, logo após cada um deles ter examinado seu primeiro paciente. As rodadas seguintes permitiram a Vastor dividir ainda mais os grupos com base no grau de especialização dos alunos. No primeiro grupo, pertenciam aqueles que haviam escolhido a especialização de mestre em cura, atraídos pelo prestígio que o título implicava. No entanto, eles não tinham nenhuma experiência na prática do curador ou os recursos para ter um tutor adequado para compensar isso. Vastor foi imediatamente capaz de identificá-los, pois eles só conseguiram usar Vinir Erraditu, o feitiço de diagnóstico onipresente de primeiro nível. No segundo grupo, em vez disso, havia rosto esnobe, rosto nervoso, jovem senhorita, Urial e todos aqueles que tinham à sua disposição um feitiço pessoal de diagnóstico ou até mais de um. Para sua surpresa, o filho do arquimago Urial foi igualado em talento e precisão pela garota com rosto esnobe, enquanto a jovem senhorita e o garoto nervoso enfrentavam círculos em torno deles, destacando-se como falcões entre os corvos. O rosto especialmente nervoso tinha provado ser capaz de encontrar pequenos detalhes, que até os curandeiros da academia haviam perdido no diagnóstico. Não era nada grande, mas ele também foi capaz de sugerir maneiras de melhorar o prognóstico, acelerando o processo de cicatrização. Vastor não havia chegado à sua idade e posição social ao permitir que algo insignificante, como seus preconceitos ou preferências pessoais, atrapalhasse seus interesses. Plebeus ou não, esses 2 têm cheiros de sucesso. Mesmo aquele pirralho de cara arrogante é muito bom, se ela é capaz de manter sua posição contra um sangue puro como Urial. Eu sempre tive orgulho do meu talento para reconhecer o verdadeiro talento. Eu não me importo se os holofotes em que estou sob for meu ou de outra pessoa. Desde que eu mantenha meu status e posição, tudo vale. Eu tenho que entrar em suas boas graças antes de mais ninguém. Depois que ficar famoso, eu seria um ninguém. Agora, eu sou todo mundo deles. Hora de anotar alguns nomes e lembrá-los adequadamente. Eu diria que temos alguns vencedores. Enquanto conversava com os 4 melhores alunos, a voz de Vastor perdeu qualquer traço de sarcasmo e desrespeito. Ele falou com um tom suave e amável, como um avô conversando com seus amados netos. Você se importaria de se apresentar adequadamente à turma? Isso os motivaria a trabalhar duro o suficiente para competir com todos vocês, se eles são ilusórios o suficiente para acreditar que até tem um pouco de esperança, é claro, ele interiormente zombou. Em sua mente, Vastor já havia separado o joio do trigo. Ele estava apenas sendo educado. Meu nome é Fria Solivar como todo mundo. Ela estava vestindo calças e não uma saia. Então, enquanto fazia a reverência, levantou o roupão. Minha mãe é Duquesa Solivar. Espero que você tenha ouvido falar dela. A sobrancelha de Vastor se levantou, enquanto ele tentava se lembrar. Ah, sim. Ouvi apenas elogios sobre como ela conseguiu impedir aquela terrível enchente no ano passado. Uma mulher tão engenhosa estava fadada a ter uma filha talentosa. Tenho certeza de que você tem um futuro brilhante pela frente. Ele pulou e Urial duvidava que mesmo aqueles idiotas tivessem sentido sua falta, exibindo seus tatus de arquimago herdeiro de Deiros. Depois de fazer alguns gestos para um de seus atendentes, Vastor ficou na frente da pequena garota, sorrindo gentilmente. Meu nome é Quila, dissera. Tenho 12 anos. Quila não sabia a etiqueta ou como se apresentar, então apenas fez uma profunda reverência enquanto compartilhava o que considerava relevante. Tão jovem, mas tão habilidosa. Você realmente é um diamante bruto. Vastor recebeu de seu atendente uma garrafa contendo um líquido púrpura, que presenteou Aquila com um pequeno laço.
Aqui, este é um dos melhores tônicos que nossos mestres alquimistas podem preparar. Beba um copo todas as noites antes de ir para a cama e você crescerá como um cogumelo. Tenho certeza de que você se tornará uma bela dama. Kila pegou sua isca, linha e chumbada, corando até os ouvidos pelos elogios. Ela nunca havia recebido algo tão precioso em sua vida, então segurou a mamadeira como um bebê, gaguejando seus agradecimentos. Ao contrário de suas expectativas, o rosto nervoso tirou seu caderno, anotando literalmente o que os outros haviam dito. Ele fez o movimento brilhante de usar a magia da água para escrever em vez de uma caneta. Magia perfeita na água silenciosa. Meu intestino nunca me falha. O sorriso de Vastor aumentou, ele tinha certeza de ter atingido uma mina de ouro. Mostrar respeito aos seus concorrentes é sempre uma jogada inteligente. Jovem seguindo os livros de etiqueta que ele havia guardado na Soluspedia, Lit deu um passo atrás, em sinal de respeito ao professor Vastor, antes de fazer uma profunda reverência. Eu sempre escrevo tudo que é significativo, para facilitar a lembrança. Os três são os únicos dignos de atenção, afinal, depois da figura pobre que ele fez durante a aula do professor Nalear, Lita estava cheio de confiança. Graças ao revigoramento, ele certamente teve um desempenho melhor do que qualquer outra pessoa. Pela primeira vez em sua vida, ele não se sentia mais como um sapo no poço. Ele finalmente encontrou algo em que era realmente o melhor. Depois de como seus colegas o trataram, Lit não se importou em manter as aparências. Ele já era um pária, alguém para quem jogaram lixo sem se importar. Ele não tinha mais nada a perder. Lit os trataria como eles o fizeram, com despeito e sem piedade. Meu nome é Lit de Lutia. Também tenho 12 anos. 12 anos. Lit. Lit já era mais alto que ele. Lit tem 1,6 m de altura com 5,3 de altura, então Vastor falhou em reconhecê-lo. Eu ouvi muita coisa ao seu redor. Todo mundo aqui tem. Gente, ele estava falando com toda a turma, mas olhou apenas para os outros três, para garantir que eles prestassem atenção. Lit, aqui, é o que quebrou a chamada maldição, um veneno único que escapou até dos melhores de nós. Você já ouviu falar sobre isso? Fria e Uriel assentiram, enquanto Kila e muitos outros balançaram a cabeça. O coração de Vastor sangrou com a ideia de desperdiçar tanto papel, mas ele não conseguiu fazer uma única cópia do relatório apenas para Kila. Os outros estudantes teriam se queixado dessa discriminação flagrante. Enquanto o atendente entregava os relatórios, ele continuava cuidando de sua mina de ouro. Um ex-conjurador de 12 anos, com grande talento em magia de luz para começar, foi assim que ele conseguiu sua admissão. Entre sua constituição, altura e tudo o que haviam aprendido no último minuto, os colegas de Lit estavam olhando para ele com novos olhos, até uma pitada de respeito. Fria e Uriel lamentaram o que haviam feito antes. Se, em vez de jogar lixo nele, eles conseguissem pegar seu bom livro, talvez ele pudesse ter ensinado muito a eles. Por um segundo, Fria pensou que ela era a única a ter outra chance. Depois do que aconteceu anteriormente, este livro foi claramente sensível aos encantos femininos, e ela era muito bonita. Mas quando ela sorriu para ele, abrindo a boca para começar a conversar, ele lhe lançou um olhar frio que causou arrepios na espinha. Seus olhos estavam vazios, como os de um predador que está prestes a rasgar sua presa. Fria engoliu suas esperanças e fingiu que nada havia acontecido. Lit, meu garoto, você deveria sorrir mais. Se você continuar olhando para todos, como eles podem perceber o quanto você é bonito? Vastor deu um tapinha no ombro dele. Eu? Bonito? Que piada! Como ele pôde pensar que eu não percebi sua atitude de 180? Lit pensou. Eu acho que ele sabe que você fez, ele apenas espera que você não se importe. Solos respondeu. Quanto ao bonitão, sim, você não está no nível Trask, mas talvez se você largar o visual adolescente serial killer. Kila também estava lamentando o que havia acontecido antes, mas por razões completamente diferentes. Ela não fez nada contra Lit, mas também não o ajudou. Como os outros, ela sempre manteve distância. Em retrospectiva, ela talvez tivesse ajudado outro plebeu da sua idade.
Mas ele era alto e assustador, então ela o confundiu com um nobre. Sem mencionar que a classe dele a assustava ainda mais. Bem, já chega das rodadas, eu já tenho o que preciso. Deixe-me mostrar a todos onde a verdadeira mágica acontece. Vastor os conduziu por alguns corredores e entrou em outra ala. A placa acima da porta era autoexplicativa: membros desaparecidos. Como você deve ter percebido, é aqui que movemos os pacientes que perderam um ou mais membros, após estabilizarem suas condições. Podemos realmente recuperá-los do zero, mas é um feitiço longo e difícil. Siga-me. A enfermaria estava quase vazia, apenas 2 camas estavam ocupadas. Ao contrário da UTI, estava repleta de flores e pinturas mágicas, tornando a atmosfera relaxante e calmante. As paredes eram afrescos mágicos, representando bosques ensolarados, tão vívidos para parecer verdadeiros. Professor Vastor trouxe ao redor da cama de um cara loiro 20 e tantos anos, que estava faltando seu braço direito. Apenas um pequeno toco permaneceu. Estudantes, permitam-me apresentar-lhe o Capitão Zahran. Ele perdeu o braço em uma escaramuça contra o Império Gorgon, enquanto defendia as fronteiras do norte do seu reino. O homem estava claramente envergonhado. Ao contrário da maioria dos pacientes da UTI, ele estava acordado e de cabeça clara. Apesar de cumprimentá-lo educadamente, ele não pôde deixar de se sentir como um cavalo no mercado, pronto para ser sondado e examinado sem piedade. De repente, as portas duplas da ala se abriram novamente. O homem que entrou chamou a atenção de todos os funcionários e quase todos os estudantes. Por seus suspiros de admiração, Lee podia deduzir que ele era o professor Marton Manoir. Núcleo de mana azul brilhante Solos apontou. Aposto meu dinheiro por ele ser Mart. Não aceitando a aposta, Lee respondeu. Professor Mart, que prazer ver você, Vastor, disse com um sorriso de orelha a orelha. Eu estava prestes a explicar aos alunos do 4º ano o procedimento de rebrota. Você quer fazer as honras? Capítulo 64. A importância dos tatus 2. O professor Mart era um homem com cerca de 40 anos de idade, com cerca de 1,78 metros de altura, com cabelos loiros espessos. Além do cavanhaque, o rosto estava perfeitamente barbeado, revelando uma aparência calma e jovem. A julgar pelas bolsas sob seus olhos e pela postura desleixada, era evidente que ele não tinha sono. Não era de admirar que ele tivesse pedido ao professor Vastor que o substituísse. Quando ele viu os alunos, ele se endireitou, sorrindo para a pequena multidão. Que bom, querido colega. Desculpe ter faltado à nossa consulta, crianças. Desde que o professor Manoir voltou, as coisas estão agitadas, há muito o que ele precisa alcançar. A turma fez uma pequena reverência, aceitando suas desculpas, ansiosa para aprender com um dos 2 chefes mais famosos do departamento de luz Grifão Branco. Antes de tudo, a impossibilidade de regenerar membros ou órgãos é um equívoco comum. O corpo humano realmente tem essas capacidades, mas elas normalmente estão inativas. Para despertá-las temporariamente, é necessária uma enorme quantidade de energia. Estamos falando de tanta mana, que é impossível para um único mago executar o feitiço sozinho. Geralmente, o procedimento requer 2 equipes. O primeiro é executar o feitiço, colocando em movimento o processo de regeneração. O segundo, em vez disso, tem que dar energia ao paciente para ele sobreviver. Caso contrário, a tensão de crescer um membro inteiro em questão de minutos drenaria seu corpo de todos os nutrientes, matando-o no local. A maioria dos órgãos é ainda mais complicada, pois o tempo é da maior importância. Um único mago pode regenerar pequenos, como rins, mas órgãos maiores ou vitais geralmente requerem muita energia. É melhor para um mago solitário manter os sinais vitais estáveis enquanto pede ajuda. Interessante. Lee pensou. Com base no pouco que sei, talvez o grande gasto com mana seja devido ao fato de que o que eles realmente fazem sem saber, está coletando e estimulando células-tronco adultas no corpo do paciente. Que ou neste mundo eles têm um fator de cura, mas eu duvido disso. Se eu estiver certo, com a verdadeira magia eu poderia fazer tudo sozinho, mas levaria dias, se não semanas.
A natureza on/off da magia falsa torna as coisas muito difíceis para o curador e o paciente. A verdadeira magia, ao contrário, permite dividir as coisas em etapas, como fiz para Tista. O professor Mart continuou. Você vai gostar, já que eu estava prestes a começar a cultivar no Capitão Zahan um novo braço direito. O soldado sorriu sem jeito. Ele não estava mais se sentindo como um cavalo de mercado, mas como um rato de laboratório. O primeiro passo é levar em consideração o sexo e a constituição do paciente, e depois escolher o melhor modelo de membro à nossa disposição. Modelo. Lee ecoou estupefato, chamando a si mesmo olhares reprovadores de seus colegas. Sim, modelo. Não podemos permitir que um novo membro cresça infinitamente, o feitiço precisa de medidas específicas para funcionar corretamente. Um assistente trouxe para Mart um carrinho cheio de armas de madeira, que o professor comparou com um membro remanescente, procurando pelo mais parecido. Cada um desses modelos corresponde a um feitiço diferente. Aqui no Grifão Branco, temos o maior arquivo de feitiços em regeneração de todo o reino. Gosto de pensar que isso se deve em parte ao meu trabalho depois de escolher o melhor ajuste. O professor Mart ligou para o restante da equipe por meio de seu amuleto comunicador, formando 2 equipes de 3 magos cada. Tecnicamente, 2 magos por grupo devem ser suficientes, ele explicou. O terceiro é garantir que tudo corra bem. Isso não é zona de guerra, não há necessidade de correr riscos desnecessários. Ambos os feitiços levaram apenas alguns segundos para serem lançados. O novo braço começou a crescer novamente a uma velocidade incrível. Após cerca de meia hora, o novo membro foi completamente formado. A classe explodiu em aplausos. Toda a equipe médica aceitou com um pequeno arco. O Capitão Zahan estava chorando de alegria, flexionando os dedos novos. Ele ainda não podia acreditar, aos seus olhos era um milagre. Ele não era mais um aleijado, logo seria capaz de retomar o serviço ativo, em vez de ficar trancado atrás de uma mesa. A única nota discordante em toda aquela atmosfera alegre era Lit. Ele estava olhando de perto para os 2 braços, percebendo as diferenças. O real era muito mais musculoso, com uma maior densidade óssea, e o novo era ainda um pouco menor. Ele ofereceu a Zahan os 2 dedos indicadores. Aperte-os o mais forte que puder. Após esse teste, ele balançou a cabeça. Professor Mart, é normal que um novo braço esteja tão fora de proporção e fraco. Ele podia ver a maioria de seus colegas olhando para ele ou calando a boca. Idiotas! Ele interiormente zombou. Em qualquer campo científico, os pesquisadores estão sempre procurando pessoas curiosas, que fazem perguntas e desafiam o conhecimento padrão. Eles não precisam de macacos treinados que apenas sigam as ordens. Sem dúvida, não há progresso, apenas estagnação. As crianças são tão ingênuas. Sim, levará alguns anos de treinamento e terapia, mas depois disso, deve ser tão bom quanto o anterior. Boa captura. É raro ver alguém tão jovem mostrando tanta atenção aos detalhes, em vez de incomodar para que eu ensiná-lo algum feitiço. Os elogios fizeram seus colegas se sentirem estúpidos como ovelhas. Professor Vastor estava rindo. Eu sabia. Ouro puro. Agradeço aos deuses pela minha habilidade, porque... há algo errado? O que você faria de diferente? Mart perguntou. Lee ponderou por um tempo antes de responder. Ele não podia acreditar que essa oportunidade se apresentaria logo de cara. Todos aqueles anos passados se preparando para ensinar mágica de cura a Tista, estavam prestes a receber um pagamento inesperado. Professor, eu não pretendo ser rude, mas quanto você sabe sobre anatomia? O professor Mart inclinou a cabeça para o lado, surpreso com a pergunta aparentemente boba. Eu sei tudo o que preciso. A forma e a posição dos ossos, o que e onde estão os vários órgãos, e assim por diante. Eu sou um curandeiro, não um médico. Eu só preciso saber o necessário para que a mágica funcione de acordo com suas necessidades. Percebendo quão superficial era o conhecimento deles, Lita entendeu que o uso da magia deve ter desacelerado, se não completamente parado, o progresso científico no reino. Ele não estava decepcionado, muito pelo contrário. Isso apenas fez o que ele tinha a oferecer ainda mais precioso.
Lita arrancou uma página em branco do caderno e depois usou a magia da água para anotar em detalhes um de seus feitiços pessoais de magia falsa que ele havia criado para Tista anos atrás. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, ele disse entregando a página ao professor Mart. Você está realmente disposto a compartilhar seu feitiço de diagnóstico com a academia e o reino? O professor Mart ficou pasmo, enquanto o professor Vastor estava pálido como um fantasma. Ele não pode ser tão burro. Por que diabos ele está desistindo de tanta vantagem contra seus concorrentes? Meu jeito finalmente me falhou. Ele pensou. Não é um feitiço de diagnóstico, Lita explicou. É algo que eu criei há muito tempo para entender melhor o corpo humano. Eu nem o uso mais, mas acho que isso pode ser crítico para sua pesquisa nesse campo. Os dois suspiraram de alívio, pois haviam visto muitos jovens talentosos tão ansiosos para agradar e cometer erros irreparáveis. Cheio de curiosidade, o professor Marta estudou o feitiço. Foi realmente fácil, sem dúvida um feitiço de primeiro nível. Feito. E agora? Por favor, use um no braço original do capitão depois de executar perfeitamente os sinais das mãos, o professor Mart disse. Vinir e Marcourt. Gerando um pequeno fio de luz, que em contato, envolveu o braço em uma luz branca quente. De repente, sua mente recebeu fluxos de informação, que o deixaram sem palavras. O feitiço era uma versão intencionalmente mais fraca, imperfeita e imprecisa do que Lee foi capaz de ver graças ao revigoramento. A diferença entre os dois era como o céu e a terra. O feitiço era incapaz de mostrar ferimentos, para detectar o fluxo ou o núcleo de mana ou até a força vital. Para impedir Tista acidentalmente tropeçar na verdadeira magia, Lee se certificou de que tudo estava como ele havia planejado. Não tinha nenhuma pista sobre nenhum desses elementos. A única maneira de adicioná-los ao feitiço era reconstruí-lo do zero e já saber o que procurar. Seu objetivo era ensinar a anatomia da irmã de Lita em detalhes, sem desmembrar os humanos, como ele fez. Vinir e Marcourt não fez nada além de mostrar uma imagem 3D fixa da parte do corpo em que foi usada, dando ao usuário uma perfeita compreensão do corpo do paciente. Isso é o professor Mart ficou pasmo, considerando todas as aplicações possíveis do feitiço. Você vê, se eu estivesse no seu lugar, usando esse feitiço, segure esse pensamento. Marto interrompeu, fugindo com a página cerrada no punho. Ele voltou depois de apenas um minuto, arrastando outro homem do braço, como uma criança petulante. Não significa não. O homem arrastado gritou. Você não pode me perturbar toda vez que o nobre estúpido está prestes a morrer. Seja o rei ou seus filhos, eu não me importo. Se eu passar mais uma hora com toda essa papelada, isso me deixará louco. Pela última vez, ninguém está morrendo. Cale a boca e ouça. Todo mundo estava apontando para o novo cara como se ele fosse uma fera mítica. Núcleo roxo. Meu dinheiro por ele ser Manoar Solos gritou. Por que você continua tentando me enganar? Que utilidade você tem para o dinheiro? Enquanto Lit e Solos estavam tendo uma briga mental, Marta explicou tudo a Manoar, entregando-lhe o feitiço. Depois que ele tocou também, os dois professores olharam para Lit com os olhos cheios de expectativa. Manoar era um homem de 20 e poucos anos, com cabelos pretos e tons de prata. Ele tinha cerca de 1,74 metros, 5,9, de altura, com uma estrutura esbelta e uma barba por fazer com pelo menos 3 dias de idade. Por favor continue, disse Mart. Como eu estava dizendo, eu usaria esse feitiço antes de enviar os soldados mais valiosos para a frente para poder recriar seus membros originais, se necessário. Isso evitaria todos os efeitos colaterais do feitiço que você acabou de me mostrar. Além disso, em casos como este, eu pegava as informações do braço restante e as usava para gerar uma imagem espelhada para substituir o membro perdido. Os membros esquerdo e direito não são os mesmos, mas o resultado ainda seria muito melhor que este. E isso não é tudo. Manoar entrou na conversa, uma luz louca apareceu em seus olhos. Poderíamos até conceber um feitiço capaz de tomar essas informações por si só e gerar os membros de acordo.
Podemos finalmente jogar fora todos esses modelos inúteis, usando apenas um feitiço em vez de muitos. Todos ficaram chocados com a ideia. Manoar frequentemente desaparecia sem aviso prévio ou agia como uma criança birrenta, mas esse tipo de loucura era o sinal do verdadeiro gênio. Ele conseguiu ver mais longe que o criador do feitiço em questão de segundos. Manoar pegou o amuleto do comunicador, abrindo a conexão com o departamento administrativo. Qual o seu nome, garoto? Ele perguntou. Lid de Lutia, Sr. A. Eu deveria saber. Finalmente, outro mago inteligente com quem conversar. Você não tem ideia do quão difícil é para mim. Somente Marte e alguns outros são capazes de ter uma conversa adequada. Todo mundo por aqui é tão estúpido. Uma voz do amuleto comunicador parou suas divagações. Ah, sim, eu quase me esqueci. Atribuição de pontos ao aluno Lito da Lústria por compartilhar um feitiço de primeiro nível. 1000 pontos, 1000 pontos. Repetiu a voz masculina do amuleto comunicador, incrédula. 1000 pontos. Exclamou quase todos os seus colegas de classe ficando verdes da inveja. 1000 pontos. Perguntaram a Litiquila, que pela primeira vez na academia não tinha ideia se eram muitos ou poucos. Sim, 1000 pontos. É tão difícil de entender. Manoar ficou indignado com a academia ter a ousadia de contratar um funcionário burro ou surdo, se não ambos. Eu sei que é muito pouco, ele disse se desculpando para Lit. Mas não posso lhe dar mais até discutir com o conselho. Além disso, você receberá uma compensação por cada uma de suas sugestões. Boas ideias não têm preço no campo da pesquisa. Seja gentil e se forme rapidamente. Preciso de mais pessoas como você e menos idiotas como essa secretária, nessas partes. Senhor, a comunicação ainda está aberta. O funcionário fez um ótimo trabalho mantendo a voz sem emoção. Eu sei que está aberto, seu idiota. É por isso que estou dizendo para você consertar seus ouvidos. Não posso fazer nada pelo seu cérebro, mas nunca desisto da esperança. A magia avança todos os dias aos trancos e barrancos. O funcionário desligou educadamente a ligação. Como você criou esse feitiço? O interesse de Martz foi despertado. A ideia era simples, mas inovadora. Ele pode guardar para o biógrafo. Foi a vez de Manoar arrastar Marto pelo braço. Para a papelada, pela vida em mim. E depois para o quadro. Você fala, eu não falo estupidez. O gongo ressoou mais uma vez, marcando o fim das lições. Depois de se despedir do professor Vastor e de seus 3 concorrentes, Lid se afastou em direção ao salão do prêmio. Com base em seu entendimento, era hora de uma pequena farra de compras. Continua no próximo